orar pedindo a Deus sabedoria, discernimento, para que a palavra do Senhor ela possa alcançar os nossos corações e nessa noite Deus, através da sua palavra, falar no íntimo da vida de cada um de nós. Gostaria de convidar você a fechar os seus olhos, que nós estaremos orando pela palavra em nome de Jesus. Santo Deus, glorificamos a Ti, Senhor. Exaltamos, ó Deus, o Teu santo nome. Que nesse momento, Pai, o Teu Espírito continua fluindo neste local, ministrando, ó Deus, em nossos corações. Eu creio, Senhor, que o Senhor separou esse momento, essa hora, esse dia, para falar conosco através da sua palavra. Então, Espírito Santo, faça o nosso coração arder, desejosos em colocar em prática aquilo que a tua palavra nos ensina. Eu entrego, Senhor, a minha vida, eu entrego a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs diante de Ti. E que o Teu Espírito tenha a liberdade para falar através de nós e em nós. Oramos a Ti, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Irmãos, a mensagem que eu quero compartilhar com vocês é uma mensagem que há muito tempo estava no meu coração, esperando o momento oportuno. E esse momento oportuno é hoje. Essa mensagem tem como o título, Os Artistas da Fé. Amém? Os artistas da fé. Quando falamos de artistas, logo nós pensamos em músicos, atores, atrizes, humoristas, pessoas que atuam no palco, no teatro, no cinema, ou em outros espaços aonde exista ali uma performance. Cada um atua de uma forma diferente, mas todos têm um fato em comum: representar um papel em público. Esse é o significado da palavra artista, aquele que representa um papel em público. Porém, quando nós falamos do tema dessa mensagem sobre artistas da fé, são pessoas que atuam dentro da igreja, da religião, mas não com sinceridade diante de Deus. Uns trabalham por dinheiro, outros por poder, outros por influência política ou prestígio social. Cada um tem a sua função dentro desse cenário, mas todos eles não servem a Deus em espírito e em verdade, e sim trabalham com segundas intenções. Artistas da fé. E eu quero, no primeiro momento, trazer essa reflexão ao seu coração, para que você possa pensar e refletir no seu íntimo, no íntimo do seu coração, como tem sido o seu relacionamento com Deus. Muitas das vezes, irmãos, nós usamos uma performance. Muitas das vezes nós usamos máscaras. Em outros momentos nós utilizamos uma fala, uma postura, uma conduta que na realidade é apenas uma atuação. Porque no nosso íntimo, porque no nosso secreto, nós somos uma pessoa completamente diferente daquilo que nós mostramos que verdadeiramente somos. Só que ser um artista da fé tem consequências. As consequências não são terrenas, porque aqui na terra você pode atuar muito bem,
você pode enganar, você pode mentir, mas diante de Deus, Ele conhece cada coração, Ele conhece cada intenção, e Ele conhece o íntimo da nossa vida. As consequências de ser um artista da fé são consequências espirituais, porque no dia decisivo, no dia mais importante da nossa vida, no dia que nós iremos nos encontrar com o Redentor e Salvador Cristo Jesus, as portas da eternidade estarão fechadas para nós. Então, que nessa noite nós possamos ter consciência que diante de Deus não existe atuação. Mas a Bíblia, irmãos, ela é tão poderosa, a Bíblia é tão maravilhosa, que ela nos ensina princípios que nós devemos viver no nosso dia a dia. E a Bíblia nos ensina que todo aquele que chegou diante de Deus com sinceridade, foi acolhido por Ele, foi abraçado por Ele. Porque Deus, irmãos, Ele não olha o pecado, mas Ele olha para o pecador, e Ele acolhe o pecador. Quando eu chegar ao término dessa mensagem, eu quero que o meu coração, que o seu coração, que o nosso coração esteja preparados para sermos homens e mulheres autênticos diante de Deus. Deus, irmãos, não está preocupado com a sua personalidade. Pedro, ele tinha uma personalidade explosiva. Deus não está preocupado, irmãos, com a forma que você fala, que você se pronuncia. O interesse de Deus é o seu coração. Quem verdadeiramente você é por trás das cortinas, dentro da sua casa. Então, você que vive de atuação, você que vive do auto-engano, eu quero trazer um alerta para você. A palavra de Deus em Mateus 7, 21, 23, acompanhe só a leitura comigo, que depois nós iremos ler outro texto. Diz assim: nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão dizer: Senhor, Senhor, acaso não temos nós profetizado em teu nome? E em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos milagres? Então lhes direi claramente: nunca conheci vocês. Afastam de mim, vocês que praticam o mal. Por que que essas pessoas, irmãos, elas serão afastadas da presença de Deus? Porque mesmo envolvidas em um cenário religioso, essas pessoas foram artistas da fé. Talvez você esteja vivendo nessa prática do auto-engano. Talvez você esteja atuando na igreja e vivendo no mundo. Então essa é uma palavra de alerta ao seu coração, ao meu coração. Porque uma coisa é o homem cair, a outra coisa é o homem viver caído no engano. E o artista da fé, ele vive no engano, achando que agrada ao Senhor, porém Deus o despreza. Então o que a Bíblia nos ensina, irmãos? Ser sincero diante de Deus. Rasgar literalmente o nosso coração diante do nosso Deus. E olhando para a palavra de Deus, a gente vai ver um homem que não atuava
diante do Senhor. Esse homem era sincero, um homem que caiu, um homem que falhou como pai, um homem que falhou como rei, Davi. Mas ele sempre declarou: eu pequei contra o Senhor. Salmo 51, nós vemos ali uma declaração de um homem arrependido, de um homem que chorava pelas suas falhas, pelos seus erros. Um homem que não vivia de máscara, porque entendia: eu não posso enganar a Deus, eu não posso mentir ao Senhor. Nós também vemos o profeta Isaías, que quando ele viu a glória de Deus, Isaías era um homem que ele apontava o erro das pessoas. Mas quando ele vê a glória de Deus, ele diz: ai de mim, pois sou um homem de lábios impuros. Porque ele entendeu que aquele que governa no grande trono branco, ele detém o autoconhecimento de todas as coisas. Ele nos conhece na nossa individualidade, ele conhece a nossa mente, o nosso coração, a nossa rotina. E ele nós não podemos enganar. Pedro também, ciente do quem ele estava presente, ele falou: afaste de mim, Senhor, pois sou um homem pecador. O próprio filho pródigo, no meio do pecado, da lama, ele diz assim para o seu pai, que é uma figura que representa Deus, ele diz assim: eu pequei contra o céu e diante de ti, Pai. O publicano, pecador, ele falou assim: tem misericórdia de mim, pois eu sou pecador. Todos esses 5 foram sinceros. E o que aconteceu com eles? Foram acolhidos. Foram acolhidos por Deus. Jacó, um homem embusteiro, mentiroso, enganador, ele enganava a todos. Quando o seu pai perguntou: quem é você? Ele botou uma pelezinha de um cordeiro no seu braço, possivelmente, e falou: eu sou Esaú. Enganou o pai. Mas no Peniel, no vale de Jaboque, o anjo do Senhor perguntou: quem é você? Ali não tinha como ele falar: eu sou Esaú. Porque aquele que estava diante dele, ele tinha a autociência, onipotente, onipresente, todo-poderoso, e que conhecia aquele homem no íntimo do coração dele. O que ele diz? Eu sou Jacó. E aí, naquele episódio, ele é tomado, ele é visitado e ele é transformado. E passa a ser Israel de Deus. Então essa palavra, irmãos, nos chama nessa noite a um sentimento de sinceridade diante dos céus. Porque é esse sentimento que vai abrir as portas da eternidade para nós. É essa postura que vai fazer que possamos ser aceitos por Deus. E eu teria aqui, irmãos, diversos artistas da fé para falar para você observar, para você não seguir essas pessoas, mas também para você ter uma ciência e não viver nessa prática. Mas eu vou falar só de alguns. E o primeiro dos artistas da fé que eu vou falar é sobre os artistas da filantropia. Artistas da filantropia. E um exemplo bem claro é Judas Iscariote. Quando Maria ungiu os pés de Jesus com perfume caro, Judas falou, em João 12:5, abre a sua Bíblia, fazendo um favor, João
12, 5. Olha o que esse homem falou. Um verdadeiro artista. Você que está sem Bíblia, você pode acompanhar a leitura aqui, ó. João 12, 5 diz assim, João, porque este perfume, artistas da filantropia, por que esse perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Você acha que ele estava preocupado com o pobre? A resposta está no versículo logo depois, no 6. Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa de dinheiro, tirava o que nela era colocado. Artistas da filantropia. Quantas das vezes, irmãos, nós não vemos algo semelhante a isso? Hoje, então, no mundo virtual, no mundo digital, todo mundo buscando um like, nós vamos ver o homem fazendo bem, não porque simplesmente foi tocado em ajudar o próximo, mas para os holofortes serem direcionados sobre a sua vida. Artistas da filantropia não fazem porque amam, não fazem porque se preocupam com o próximo, não fazem porque entendem que quando nós cuidamos dos pequeninos, Deus nos honra. Fazem porque querem likes, fazem porque querem fama, fazem porque querem ser visto como um bom moço, uma boa moça, e não pelo amor que excede todo o entendimento. Artistas da filantropia. Nós vemos que esse grupo, eles atuam com a aparência de cuidar do próximo, mas na verdade estão buscando ganhos próprios. Foi o que Judas falou. Poderíamos pegar esse perfume e dar aos pobres, mas o próprio Evangelho diz, ele falava isso porque roubava aquilo que era colocado na sacola de ofertas. Artistas da filantropia. Com isso, irmãos, tenha o cuidado quando você for fazer um gesto de bondade. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu amo? Porque eu quero bem? Ou porque eu quero ser ovacionado como um bom moço, como uma boa moça? Porque eu quero ser reconhecido como homem que faz coisas boas ao próximo? Qual o intuito do seu coração em ajudar o próximo? Porque se o intuito não for o amor, o cuidado pelaquela vida, você está atuando. Você está atuando como artistas da filantropia. E Deus rejeita aquele que atua. Ele busca sinceridade. Busca sinceridade. Existe também, irmãos, o grupo, os artistas da religião. Jesus denunciou os fariseus, os escribas, que viviam de aparência. Olha o que Jesus falou. Ai de vocês, Mateus 23 e 27, se você quiser acompanhar na sua Bíblia. Diz assim, ai de vocês, escribas, fariseus, hipócritas, porque são semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas o seu interior estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundície. Artistas da religião. São aqueles que atuam como se fossem santos, justos, mas por dentro continua cheio de pecado,
seguem ritos, tradições, mas não têm um coração transformado por Deus. E aí? O artista da religião, irmãos, é aquele que gosta de jogar um jugo em cima do outro, mas ele mesmo não vive aquilo. Ele joga um fardo em cima da igreja, ele joga um fardo em cima da sua família, ele joga um fardo em cima dos seus filhos, mas ele mesmo não vive aquilo. Ele é um sepulcro caiado. A aparência por fora demonstra algo belo e bonito, mas por dentro não tem coração quebrantado, não tem vida transformada. Artistas da religião. E religião, irmãos, não salva ninguém. Religião não salva ninguém. O que salva é um coração quebrantado, humilde e contrito, é aquilo que diz a palavra do Senhor. E nós temos também, irmãos, os artistas da falsa generosidade. Em Atos dos Apóstolos, nós temos aí duas pessoas, dois personagens, Ananias e Safira, que tentando enganar a igreja e o próprio Deus com a doação parcial, falsa. Olha o que diz aí em Atos 5, 3 e 4. Abra a sua Bíblia para a gente ler junto. Atos 5, 3 e 4. Ananias e Safira. Então Pedro disse: Ananias, por que você encheu o coração para que mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Você não mentiu aos homens, mas a Deus. Vocês conhecem esse episódio? Ananias e Safira, naquela época existia grande doação de bens. A palavra de Deus diz que muitas pessoas vendiam a sua propriedade e entregava na mão dos apóstolos. Ananias e Safira, querendo aparecer como pessoas, como um casal generoso, eles vendem um terreno, uma posse que eles possuíam, e eles mentem um valor e apresentam diante de Pedro e dos apóstolos. Só que a palavra de Deus diz, irmãos, que o Espírito Santo revelou a Pedro aquela falsa generosidade, e aquele casal foi envergonhado e morreu. Não foi Pedro que matou. E aquilo trouxe grande temor sobre a vida da igreja. Porque ninguém, irmãos, consegue mentir ao Senhor e a Deus. São artistas da falsa generosidade. E nós seguimos, irmãos, para os artistas do hábito vazio. Esse é o pior de todos. Há também aqueles que um dia começaram bem, cheio de amor por Jesus, mas depois deixaram que a rotina substituísse a devoção. Eles continuam pregando, cantando, orando e servindo, mas apenas no automático. O coração não está aqui e não está em Deus. De todos, eu acho esse que mais me preocupa. Porque o artista representado aqui por João Batista, ele é o que é. Ele é um mentiroso. Aqui o artista é representado, Ananias e Safira, ele é um mentiroso. Ele sabe que está mentindo. Agora, esse artista do hábito vazio, irmãos, ele está vivendo no engano. Ele, irmãos, começa bem e com o tempo ele continua pregando, cantando, orando, servindo, mas tudo é no automático. E a pior coisa que existe, irmãos, para o reino de Deus é o automático.
é quando você deixa o santo virar uma rotina na sua vida. É quando você está tão habituado naquela prática do dia a dia que você já não tem mais temor, que você já não ora mais, que você não pega mais a palavra e pede direção, sabedoria, discernimento, porque aquilo ali já faz parte do seu dia a dia. E aí você entra no sentimento de viver no automático. E aí que é o problema. A igreja de Cristo, ela foi orientada, a igreja de Éfeso, foi orientada em Apocalipse: tenho, porém, contra você o seguinte, porque você abandonou o primeiro amor. Você está vivendo no automático. Existe sacrifício, existe adoração, existe leitura da palavra, mas tudo no automático. Não tem sinceridade, não tem devoção, não tem coração quebrantado, não tem joelho no chão, não tem oração, não tem santidade, não tem consagração. Esse é o grande problema. Porque todos esses, eles são recriminados, eles são advertidos, que nos últimos dias receberão do Senhor uma palavra que trará um impacto na sua eternidade: afaste de mim, pois eu não vos conheço. O hábito vazio, irmãos, gera trabalhadores da obra sem paixão pelo Senhor da obra. O hábito vazio gera trabalhadores da obra sem paixão pelo Senhor da obra. Eu faço para agradar o pastor, eu faço por diversos motivos, mas não por paixão ao Senhor da obra. E isso terá consequências. E o que Deus deseja de nós, irmãos? Eu poderia falar aqui 10, 20, 30 exemplos, mas eu acho que já é o suficiente esses 4. O que Deus deseja de nós? Uma palavra tão simples, mas difícil de viver. Deus deseja de nós sinceridade. Sinceridade. Enquanto os artistas da fé vivem na atuação, Deus chama o seu povo, seus servos, suas servas, à sinceridade. Porque Ele acolhe aquele que é sincero. Pedro, ao ter um encontro com Jesus, declarou: quando Simão Pedro viu isso, prostou aos pés, dizendo: Senhor, afaste de mim, porque eu sou pecador. Sinceridade. Demos aqui o exemplo de Davi no Salmo 51, um salmo onde Davi rasga o seu coração, quebranta o seu coração, se derrama aos pés de Deus e fala: Senhor, tem misericórdia de mim, Pai, purifica-me e eu ficarei limpo, lava-me e eu ficarei branco como a neve. Sinceridade. Esses homens não representaram papéis, eles se apresentaram de Deus como realmente eles eram. O que Deus fez? Acolheu, abraçou, cuidou e transformou aquelas vidas. Então, para a igreja, para nós, o que nós precisamos viver? Primeiro, precisamos buscar sinceridade e verdade diante de Deus, sem palco e sem máscara. Precisamos buscar sinceridade e verdade diante de Deus, sem palco e sem máscara. Quer ser acolhido por Deus? Diga amém. Irmãos, Ele te conhece mais do que você conhece.
Ele conhece o íntimo do teu coração, seu consciente, subconsciente, a tua alma, as tuas intenções. Tudo isso Ele conhece, o Senhor conhece. Talvez a minha conduta não te agrade. Então, Senhor, me visita nesta noite. Purifica, Senhor, os meus lábios. Purifica, Senhor, a minha mente. Eu tenho, Senhor, sido visitado diariamente com pensamentos pecaminosos, pensamentos adúlteros, pensamentos de prostituição, pensamentos de lascívia. Deus, lava a minha mente com teu sangue. Mas é isso que é feito? Não. Achamos que podemos viver enganando a Deus. E a Ele ninguém engana. Então precisamos buscar Deus com sinceridade e verdade, sem palco e sem máscara. É você e Deus, filho. É você e Deus, filha. É você e o Senhor. Ser artista da fé, eles vivem da aparência. O verdadeiro discípulo vive da presença de Deus. Ele só deseja isso, a presença de Deus. Só isso. E a verdadeira resposta que Deus Ele traz àqueles que são sinceros. Diz lá no Salmo 139, 23 e 24, não precisa abrir, mas diz assim: sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau. O que o salmista aqui do Salmo 139 está fazendo? Igreja do Senhor, sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelos caminhos de justiça. Mateus 5,8, Jesus falou assim: bem-aventurados os limpos de coração, aqueles que são transformados. E a palavra de Deus lá em João 4,24 diz: Deus procura os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Então a nossa maior proteção contra a hipocrisia é a vida no secreto. A nossa maior proteção contra a hipocrisia é uma vida no secreto com Deus. Uma vida de oração, uma vida no altar, uma vida de arrependimento, uma vida de temor, uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus. Irmãos, nós não temos escolhas. Talvez essa palavra está fazendo você refletir no íntimo do seu coração. Quem verdadeiramente você é. Você só tem dois caminhos. Eu só tenho dois caminhos. Só temos dois caminhos. O primeiro é viver no auto-engano. Eu não leio a Bíblia, eu não oro, eu não busco, eu não me consagro, mas eu estou nos cultos dia de domingo à noite. Eu participo de uma escala, eu não falto escala, eu tenho responsabilidade. Artista, você está fazendo apenas um papel. Você está fazendo apenas uma performance. E o outro caminho que a gente tem, irmãos, é o caminho da rendição. É o caminho do choro aos pés de Deus. É o caminho do coração quebrantado. É o caminho do coração contrito. É um caminho de um pecador que não se agrada com o pecado. É um caminho que nos conduz ao acolhimento
a salvação em Cristo Jesus. O artista da fé, em algum momento da sua trajetória, ele será envergonhado, seja aqui na terra ou diante de Deus. Mas o servo fiel, ele sempre será acolhido. Talvez não acolhido pelos homens, mas por Deus sim. Porque quando você confessa um pecado, quando você abre os seus lábios e traz ali uma dificuldade que você viveu, que você vive, aquilo ali muitas das vezes se transforma em uma arma para ser usado contra você na frente. Muitas das vezes você abre o seu coração para alguém, conta ali as suas limitações, os seus defeitos, os seus problemas, os seus vícios. Em algum momento aquela pessoa vai falar, mas você pratica tal ato, você faz isso, você faz aquilo. O que você está fazendo aí? Isso é o homem. Agora Deus não. Deus jamais vai dar um tapa na tua cara. Deus jamais vai te trair. Deus jamais vai te julgar, Ele vai te acolher. Ele vai dizer, vinde a mim, benditos do meu Pai. Porque você foi sincero. Isso é para quando, pastor? Isso é para hoje. Para amanhã. Para depois da manhã. Para toda a nossa vida, irmãos. Para toda a nossa vida. Coração quebrantado, espírito contrito, verdade, sinceridade diante de Deus e humilhação aos pés do Pai. É assim, irmãos, que seremos acolhidos. Um artista, ele vive em público. Um servo vive no secreto. Como está o teu secreto com Deus? Como está a tua vida de oração? Quanto tempo você ora por dia? Quanto tempo você se dedica para ler a palavra de Deus? Qual o teu compromisso com a santidade? Porque sem santidade ninguém verá a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Irmãos, Deus separou esse dia para falar com a gente, sabe? Deus separou esse momento para nos alertar, para nos despertar. E a palavra de Deus diz assim, desperta, ó tu que dormes, e Cristo te glorificará. Hoje é um dia, irmãos, que Deus está nos chamando a um sentimento de vigilância, de alerta, de quem verdadeiramente nós somos. Quais são as nossas verdadeiras intenções diante de Deus? Você pode enganar todo mundo. Eu posso enganar todo mundo. Mas a Deus não. Então a gente precisa se prostrar diante dele e dizer, tem misericórdia de mim, Pai. E esse é o dia que Deus separou para a gente refletir sobre isso. Eu queria nesse momento estar orando por você. E queria que você curvasse a sua cabeça em nome de Jesus. Você que foi tocado por essa palavra, você que identificou que você precisa melhorar, você precisa buscar a Deus com mais sinceridade, você precisa ter uma vida de oração com a sua família, você precisa ser parceiro da sua esposa, vocês precisam caminhar juntos.
Você que foi tocado por essa palavra e reconhece que a tua ação vai te levar a um caminho de perdição. Esse é o dia que Deus te chama para uma nova fase. Uma fase de transformação. Uma fase de acolhimento. Um tempo de renovo. Um tempo onde o Espírito Santo de Deus estará tratando a sua vida. Todas as mazelas, todas as feridas, todos os desejos carnais serão retirados da sua vida através da atuação de Cristo Jesus e do Espírito Santo de Deus. Aleluias. Santo Deus, amado Pai, meu Deus, quantas das vezes, Senhor, quantas das vezes nós insistimos em viver, ó Deus, no auto-engano, vivendo de aparências, mas bem sabemos que diante da Tua presença e diante dos Teus olhos como chama de fogo, nada está oculto, Senhor. Todos os nossos pecados estão revelados diante de Ti. Não existe outra saída, Pai. Não existe outro caminho que não seja a rendição, a sinceridade, coração contrito e quebrantado. Deus, sonda, Senhor, o nosso coração nesta noite. Visita, Senhor, nossas vidas. Quebra, Senhor, a velha natureza. Desfaz, Senhor, a velha natureza que insiste em permanecer vivo na nossa vida diariamente. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, age poderosamente na nossa consciência, nos nossos desejos, no nosso corpo. Vai retirando, Senhor, vai retirando, Jesus, tudo aquilo que não te agrada, todo sentimento de promiscuidade, todo vício oculto guardado no íntimo do coração, toda lascívia, todo pensamento maligno, tudo aquilo que não agrada o teu coração, Senhor. Vem com bisturi sagrado, arrancando tudo aquilo que tem, ó Deus, contribuído para a nossa queda, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, nesta noite, venha com a tua glória, tocando em nossos lábios, purificando nossos lábios, o nosso falar, o nosso proceder, a nossa mente, as nossas palavras, em nome de Jesus. Transforma a nossa vida e faz, Senhor, cada um de nós uma igreja para a honra e glória do teu santo nome, sem mácula, sem ruga, que não tem daquilo que se envergonhar, Pai, em nome de Jesus. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Assim clamamos pela sua misericórdia, pelo seu renovo, pela sua transformação, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu gostaria de convidar a igreja para ficar em pé em nome de Jesus. E juntos, nesse sentimento de autorreflexão da nossa vida, da nossa comunhão com Deus, da nossa relação com Deus, você cantar junto com o Ministério de Louvor, esse louvor clamando e pedindo a misericórdia de Deus sobre a sua vida, sobre a nossa vida, em nome de Jesus.